Lá, retomamos então a nossa apostila, tá? Continuo na página 70, porém agora eu vou falar de representação gráfica das equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Então vamos nos inteirar do assunto. Após a primeira menina festejar com seu amigo o resultado obtido na prática do mountain bike, as duas decidiram realizar outra análise de desempenho, utilizando a representação gráfica, tá? Veja na figura ao lado a mensagem exibida na pulseira da segunda aluna. Então, olha o que está escrito lá na pulseira dela. Parabéns! Nos 20 primeiros segundos de pedalada, sua velocidade em metros por segundo permaneceu igual ao dobro do tempo do percurso, também em segundos. Tudo bem? Então, olha lá. Complete a tabela a seguir, que apresenta a distância percorrida pela segunda garota durante os primeiros 20 segundos. Então, olha o que está acontecendo. No tempo inicial, a distância percorrida foi 0. No tempo 5 segundos, a distância foi 10. Então, olha o que está acontecendo. A distância está sendo igual ao dobro do tempo. Tempo 10, distância 20. Tempo 15, distância 30. Tempo 20, distância 40. Reforçando, a distância está sendo o dobro do tempo. Aí, nós vamos para a página do lado e vamos continuar a nossa ideia. Quantas e quais são as incógnitas nesta situação? Então, nós vemos que teremos duas incógnitas, o D para a distância e o T para o tempo. E ele fala o seguinte, qual é a relação do tempo de pedaladas e a distância percorrida? Nós percebemos lá na tabela que a distância está sendo igual ao dobro do tempo. Sabendo que a distância D percorrida pela bicicleta em metros e o tempo T gasto em segundos, escreva no espaço ao lado a equação que relaciona o D com o T. Nós estávamos dizendo que a distância é igual ao dobro do tempo. Então, o dobro de qualquer coisa é esta qualquer coisa multiplicada por 2. Partindo desse princípio, olha o que ele quer no exercício de item D. Ele quer que nós façamos o quê? Reescreva as informações lá da tabela da página anterior, só que agora em forma de par ordenado. Então, olha como ficou. 0 segundos, 0, distância. 5 segundos, 10 de distância. 10 segundos, eu vou andar 20 metros. 15 segundos, eu vou percorrer 30 metros. E 20 segundos, eu vou percorrer 40 metros. Agora, ele quer que eu pegue estas informações e represente aí no plano cartesiano que ele me deu pronto. Então, vamos lá para o plano cartesiano. Ele deu no eixo das abscissas o tempo e no eixo das ordenadas a distância. Então, perceba, tempo 0, distância 0. No momento de 5 segundos, eu relaciono com 10 metros. 10 segundos, 20 metros. 15 segundos, 30 metros. 20 segundos, eu relaciono com 40 metros. E 25 segundos, eu relaciono com 50. Faço a união destes pontos. Sendo assim, eu estou representando, por meio de um gráfico, a movimentação da nossa menina, tá? Então, olha lá. E aí, nós vamos agora discutir com vocês como seria o gráfico após 20 segundos de pedalada, supondo que a aluna continuasse com o mesmo desempenho. Então, se ela continuar com este mesmo desempenho, esta minha reta vai prosseguir, ó. O movimento vai manter-se o mesmo. Então, vamos lá. Aqui seria o 25, 30. Caso houvesse um 35 aqui onde eu estou marcando, eu já sei
que a distância percorrida seria 70 metros. Por quê? Porque a distância está igual ao dobro do tempo, certo? Então, olha lá, você percebeu? Os pontos que representam as soluções da equação do primeiro grau com duas incógnitas estão alinhados. A solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, quando representadas no plano cartesiano, são pontos colineares, são pontos que estão na mesma linha, isto é, pertencem a uma mesma reta. Por isso, essa equação também é chamada de equação linear com duas incógnitas, tá? Vamos lá. Exercício 2. Qual estratégia poderia ser utilizada para comparar o desempenho das duas meninas? De acordo com a sua conclusão, utilize o plano cartesiano ao lado e represente os valores encontrados no percurso da primeira aluna, que foi na atividade 2 da página 67. E aí nós vamos fazer a comparação. Então, presta atenção. Ele deu aí um plano cartesiano, o tempo está de 5 em 5 segundos também, e aqui está a distância percorrida, certo? Lá na tabela da página 67, você vai verificar que depois de 5 segundos, ela tinha percorrido 15 metros. Então, tá aqui esse ponto representado. No tempo 10, ela tinha andado 30 metros. Lembra que da primeira atleta estava sendo triplo do tempo? Então, vamos lá. Com 15 segundos, ela andou 45 metros. Com 20 segundos, ela andou 60, tá lá em cima. E por aí vai embora. Então, olha lá, acompanha a movimentação do gráfico. A distância estava sendo o dobro do tempo. Aqui, a distância estava sendo o triplo do tempo, certo? Vamos lá, virar a página. Agora, eu quero que vocês, depois desta explicação, resolvam os exercícios 3, 4. Vamos lá? Então, a Pro vai fazer a leitura para ajudar um pouquinho. Os jovens que participaram das atividades de rafting ficaram curiosos para saber o momento em que cada um deles tocou na margem do rio e decidiram utilizar a representação gráfica para buscar esta resposta. Resolva os itens abaixo, sabendo que os desempenhos do grupo A, B e C foram representados respectivamente, ou seja, nesta ordem, pelas equações. Então, olha só, a primeira equação é do grupo A, segunda equação do grupo B e a terceira equação do grupo C, sendo a distância D percorrida em metros e o tempo vai ser em minutos, tá? Então, ele quer que você volte lá na atividade 4 da página 69 e marque no plano cartesiano aqui do lado as soluções do grupo A, certo? E depois nós vamos traçar uma reta. Então, olha só. Grupo A, tá aqui a reta dele. Nós vamos verificar que no tempo 0, a distância foi 0. No tempo 1 ou no tempo 5, a distância foi 25, certo? Tá sendo sempre o quíntuplo. No tempo 10, a distância foi 50. Então, vamos marcar os pontos aí. 5 vezes 5, 25. Então, tá aqui o ponto, ó. Certo? No tempo 10, o quíntuplo vai lá para os 50. Aqui só cabem esses dois, mas poderia prosseguir, certo? E aí, nós iríamos traçar uma reta, dando continuidade a essa, tá bom? Ó. Perfeito, fizemos isso.
Aí ele quer que nós façamos o mesmo no grupo B. O B, a distância está sendo o dobro do tempo. Então, vamos lá. Partiu do 0, 0. Tempo 5, a distância é 10. Tá aqui o pontinho. Tempo 10, a distância é 20. Olha o outro pontinho. Tempo 15, a distância é 30. Tempo 20, a distância seria o dobro, então eu iria até o 40, olha lá. Então, eu daria continuidade à nossa reta, tá? Tudo bem até aí, isso foi o item A. O item B, ele quer que você volte à atividade 5, lá da página 70, e marque no plano cartesiano as soluções do grupo C. Depois trace um segmento de reta que contenha todos os pontos. Então, vamos lá. Do grupo C, o que acontece? Vamos lá? Vamos ver o que ocorre lá no grupo C. A Pro vai virar a página 70, certo? Olha o que acontecia. O 0 estava com o 30, o 1 estava com o 29, o 2 estava com o 28 e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Grupo C. O 0 está com o 30, então começaria aqui, ó. Certo? Olha lá. O 0 com o 30. O 5 com o 25. O 10 estaria com o 20. O 15 estaria com o 15. O 20 estaria com o 10. O 25 estaria com o 5. E o 30, que seria aqui, estaria com o 0. Olha só a reta C. A Pro vai fazer aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Opa, que eu tô. Mais ou menos isso. Esta seria a reta que representaria o movimento, tá? O movimento do grupo C. Perfeito. Agora, vamos lá. Depois de traçar todos os segmentos que contenham estes pontos, indique no gráfico os pontos em que os grupos se encontram. Tem algum momento aqui no meu gráfico que os 3 se encontram? E aí, o que vocês acham? Tem? Eu verifiquei que o grupo C, ele se encontra com o grupo A, aqui nesse momento. E eu percebo que o grupo C se encontra com o grupo B aqui neste outro momento. Mas os 3, simultaneamente, não se encontram. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Escreva os pares ordenados que representam o ponto de chegada de cada grupo. Então, presta atenção. A equipe A chegou lá no momento, né? Lá na chegada nos 30, foi no momento 6 que ela percorreu 30. Então, vamos achar, ó. O 6, aqui é o meinho. Então, no momento 6, ela alcançou 30. A equipe B levou 15 minutos para alcançar o 30. E a equipe C, ela já começou lá do 30. Então, lá no momento 0, ela estava começando do percurso 30. Tudo bem? Agora, vamos lá. Por fim, depois de quanto tempo após a largada, cada grupo chegou à outra margem? Então, analisando o gráfico, a equipe A chegou ao final após 6 segundos, a equipe B após 15 segundos e a equipe C após 30 minutos. Tudo bem? Tudo isso foram informações que nós tiramos do gráfico. Agora, faremos o último exercício, tá? O 4. O 4, ele deu uma expressão pra gente, ele deu uma equação, olha ela, 5x menos y igual a menos 2. E ele quer que eu complete os pares ordenados, sabendo que eles tornam essa equação verdadeira.
Então, presta atenção, o que você vai fazer? Ele deu um par ordenado. Ele deu o valor do y. Então, você vai pegar este menos 8, substituir aqui nesse y e encontrar um x correspondente, tá? Vou fazer aqui na folhinha para vocês. Então, vamos lá. Acompanhe aqui. Ele falou para mim que é 5x menos y igual a menos 2. Ele me deu o valor do y no primeiro, então vai ficar 5x menos o menos 8, isso deve ser igual a menos 2. Vou fazer a regrinha de sinais aqui. 5x mais 8, isso é igual a menos 2. Aí, eu terei 5x é igual a menos 2, esse era mais 8, foi para o segundo termo, menos 8. Obtenho como resposta 5x igual a menos 10. 5 está multiplicando, foi para o outro lado dividindo. Menos 10 dividido por 5, menos 2. Portanto, olha o que eu vou fazer. Vou lá no meu par ordenado e coloco no lugar do x o menos 2. Então, eu quero que vocês façam isso com todos os valores que ele forneceu, tá? E depois, você vai fazer 6 pares ordenados, escolhendo valores que vocês queiram, e nós faremos um gráfico em seguida. Tudo bem? Então, a partir de agora, ficarei disponível para tirar dúvidas deste exercício 4. Tudo bem? Beijos, meu amor!